Obrigada, Sr. Presidente. Quero, antes de mais, cumprimentar a Sra. Secretária de Estado e quero pedir-lhe desculpas antecipadas porque não estou a sentir-me bem, não estou em condições físicas plenas e, portanto, se eu não ficar para a sua intervenção que fará, queria pedir desculpas por isso, mas só se deve a este meu estado e o PSD aqui ficará e eu terei a oportunidade depois de ver em diferido. Mas tinha-me comprometido a estar aqui e também estou com muito gosto, embora esteja a fazer algum esforço. Depois queria, relativamente a esta questão, nós já falámos disto variedíssimas vezes, a Sra. Secretária de Estado já cá veio várias vezes sobre esta questão, hoje outra vez, até com uma intervenção em grande amplitude, e nós temos por princípio que estas questões não nos parece que a fiscalização do Parlamento vá ao detalhe sobre uma especificidade e uma atuação concreta que engloba ainda para mais uma entidade privada. Não nos parece que vá tão longe os nossos poderes, que vão tão longe os nossos poderes de fiscalização. Eles devem situar-se, sim, nas políticas públicas que emanam do Governo e, no limite, nas entidades públicas que perseguem essas políticas públicas. Mas impõe-se aqui, Sra. Secretária de Estado, sobre este assunto em concreto, nomeadamente da fidelidade, algumas clarificações. Os contratos de arrendamento que estão em vigor não cessam pela alienação dos imóveis. Portanto, isto é uma constatação jurídica, porque depois nota-se aqui algum discurso que tenta perpetuar a ideia que a venda dos imóveis põe em perigo o direito à habitação das pessoas. Não, os contratos de arrendamento mantêm-se para além da venda. E depois, também, os despejos só existem, em rigor e tecnicamente, só existem despejos quando há incumprimento contratual. Portanto, caso contrário, pode haver não renovação dos contratos, não é despejo. Não é despejo. Eu percebo que o Bloco de Esquerda faça muita confusão, trata estas coisas todas por igual e faz muita confusão sobre estes conceitos, mas não é despejo. O despejo implica um incumprimento contratual. A senhora deputada não sabe disto, mas deveria saber. Depois, gostaria de dizer-lhe, senhora Secretária de Estado, que ouvimos-a atentamente e, como lhe disse, sobre as questões da fidelidade, percebemos que houve a sua intermediação, também percebemos que não tem culpa, no fundo aquilo que quis dizer, sendo mais, em suma, que não tem culpa do que aconteceu, mas eu queria falar-lhe das coisas em que efetivamente tem e pode ter culpa. Hoje, por acaso, sai uma notícia que nos diz que os militares subalugam casas do Estado a turistas. E nós ficámos um bocadinho perplexos, em primeiro lugar porque eu nunca vi, sequer naqueles pacotes legislativos que a senhora Secretária de Estado nos trouxe aqui, eu nunca vi sequer desenvolvida esta questão do subarrendamento de casas do Estado. E depois, senhora Secretária de Estado, pelos vistos, e nós estamos a verificar isso, o Estado tem habitação suficiente e tem habitação suficiente que dá para subarrendar, dá para vender até, porque houve aqui um episódio recente de vendas em asta pública de casas que pertenciam ao Ministério da Saúde, dá para vender, dá para subarrendar, só não dá para fazer política social de habitação. E é com isto que o PSD está diametralmente contra. Para isso, para a política social de habitação, vamos convocar os privados. E nós não compreendemos, aliás, achamos que há aqui uma baralhação daquilo que têm sido as políticas de habitação e acho que o Governo tem dado sinais absolutamente contraditórios nestas matérias. Nós não percebemos como é que o Governo, por exemplo, isto é uma pergunta que eu já tinha para lhe fazer há algum tempo, como é que o Governo se propõe utilizar verbas da Segurança Social, do Fundo de Estabilização Financeira, para ser mais específica, da Segurança Social, para investir no Fundo de Reabilitação do Edificado, mas coloca à venda património, que ainda por cima, curiosamente, é da Segurança Social, em vez de o dar ao fundo para rentabilizar. Nós não compreendemos e, senhora Secretária de Estado, nós achamos que há aqui sinais contraditórios que se está a dar ao mercado. E isto quase que nos faz dizer que, quer dizer, o Estado pode vender, a fidelidade é que não pode, aí há que deu rei, levantam-se os partidos de esquerda, também não percebemos algum silêncio e algum pacto que tem havido dos partidos de esquerda relativamente a estas vendas. Nós não temos nada contra, mas achamos que há aqui uma certa contradição
subjacente às políticas de habitação. E eu perguntava-lhe como é que o Governo se permitiu, por exemplo, no caso destes prédios que foram vendidos, agora recentemente em asta pública do Ministério da Saúde, como é que o Governo se permitiu vender ou levar à asta pública um prédio onde funcionava uma creche, salvo erro, da ADEC. Como é que o Governo se permitiu? Porque se não fosse a intervenção, não for a intervenção da Câmara de Lisboa, que se ofereceu, portanto, mantendo ali o interesse público para comprar o prédio, não fora isso, o que é facto é que o Governo teve a intenção de levar à asta pública, sem acautelar o interesse público, aquele prédio para venda. E, portanto, naturalmente que nós compreendemos que se não fosse a CML, não estava assegurado o interesse público. E, Sra. Secretária de Estado, eu já não tenho muito mais tempo, mas aquilo que me preocupa verdadeiramente, muito mais do que a fidelidade, acho que a fidelidade é apenas aqui um ator, e aquilo que nos preocupa verdadeiramente é qual é a coerência destas políticas, Sra. Secretária de Estado. Não vemos coerência, antes pelo contrário, vemos sinais absolutamente contraditórios. Muito obrigada. Obrigado, Sra. Deputada.